Bom dia, amados e amadas do Senhor. Nesse dia de hoje, queridos, o nosso pão diário está em Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. O tema de hoje, queridos, é Deus é por nós, em que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui, amados do Senhor, nenhum, cris- nenhum crente cristão temente a Deus deve estranhar o fato de experimentar adversidades, perseguições, fome, pobreza ou perigo, aflições e calamidades. Não significa, de certo, que Deus nos abandonou, nem que Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como crentes tementes a Deus abre-nos-á o caminho pelo qual experimentaremos mais do amor e consolo de Deus, né? Então aqui, queridos, as adversidades da vida vamos ter, mas vamos ser vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então vamos perseverar. Aqui na palavra de Deus diz em 2 Coríntios, que eu quero ler com vocês, querido, tudo baseado na palavra de Deus. 2 Coríntios 1, em que diz assim, 1 do capítulo 1, do versículo 4 ao 5, em que diz assim, amados, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, né? Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança, amados, acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o seremos também na consolação, né? Então, como Jesus querido, ele suportou ali na cruz, né? Tudo o que nós estamos passando hoje, mas o que Jesus sofreu, querido, foi morte de cruz,
né? Então, os nossos sofrimentos não se compara ao sofrimento de Jesus ali na cruz. Então, aqui na concretização, Paulo, ele nos garante que venceremos em todas essas adversidades e que seremos mais que vencedores por Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Amém? E nessa leitura também, Deus trouxe ao meu coração em Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A palavra de Deus aqui, ela nos ensina que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Este trecho traz grande conforto ao Filho de Deus quando temos que enfrentar sofrimento nesta vida. Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimentos. Essa promessa é limitada aos que amam a Deus e lhes são submissos mediante a fé em Cristo. Todas as coisas não inclui os nossos pecados e nossas negligências. Aqui, queridos, eu vou ler para vocês um texto bíblico em que ele nos relata alguns temas, né, que eu vou passar aqui para vocês, em que diz aqui, o capítulo 6 de Romanos, verso 13, em que diz assim: Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus com instrumento de justiça. Aqui, amados do Senhor, a palavra de Deus, ela nos relata que nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, né? Nem a iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Esse vivo dentre os mortos aqui, queridos, são os que estão vivos em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus nas nossas vidas, nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo, né? E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, nossos membros, ele passam a ser membros, né, na justiça em Deus. O verso 16, querido, 21 e 23 ainda nos diz mais: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então vamos optarmos, né, para a obediência para a justiça e não para a desobediência nem para o pecado. O verso 21 ainda diz: Em que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. O fim de todo pecado, amados, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário aqui, amados, do pecado é a morte. Então, nesses estudos aqui, isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em bem. Então, não vamos nos enganar, porque o salário do pecado, amados, é a morte.
Aqui ainda diz em Gálatas, capítulo 6, verso 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então vamos ter o cuidado para que nós não venhamos a semear, né, na carne, porque a carne ela nos leva à prostituição. Quando semeamos na carne, ela nos leva à destruição, aos desejos pecaminosos, né? Então vamos optar para ouvirmos e entender a palavra de Deus, porque o que semeia na sua carne, da carne fará a corrupção, porque ela trará o seu resultado, né? Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. O que é ceifará no espírito? Quando nós esvaziamos de nós mesmos, nós aceitamos a viver no caminho do Senhor Jesus, oramos, chamando, convidando o Espírito Santo a estar na nossa vida. Porque a carne, queridos, ela limita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, opte em viver no espírito, né? Porque no espírito do espírito ceifará a vida eterna. Porque quem anda no espírito de Deus vive nos frutos do Espírito Santo de Deus, que é a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, né? A perseverança no amor, na verdade, na dignidade, né? Na mansidão, domínio próprio, tudo isso é viver no Espírito, amados, nos frutos do Espírito Santo de Deus. Então, para que nós venhamos a chamar Deus para as nossas vidas, que o tema de hoje é Deus, Ele é por nós, para que Deus venha ser por mim, por você, por nós, precisamos andar em espírito, que é a forma que nós vamos agradar ao nosso Deus, né? Andando em espírito, nós vamos estar ligado com Deus 24 horas por dia. Então vamos, né, ceifar no espírito, vamos andar no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Queridos amados do Senhor, eu e você, eu creio que nós queremos viver, né, a vida eterna. A vida eterna é andar na presença de Deus, andar de conformidade como Deus quer que nós andemos. Então, vamos optar em viver na vida eterna, né? Ceifará, quem anda no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, a vida de gozo, a vida de alegria na presença do Senhor. Então, vamos, nesta hora, fazer a oração. Deus amado e querido, nesta hora, Deus, assim, junto com meus irmãos, irmãs, amigos, amigas e familiares, o tema deste dia de hoje, Deus, é que Deus, o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Deus, se o Senhor é conosco, quem vai ser contra nós, Pai? Mas para que o Senhor seja conosco, Pai, precisamos andar de conformidade como a tua palavra manda, andar em espírito, Pai. E não queremos semear na carne, porque quem semeia na carne, Deus, vai ceifar na a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Nós, Pai, não queremos ceifar na corrupção, nós queremos, Pai, ceifar na vida eterna. Nós queremos, Pai, a vida do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos andar em honestidade, em dignidade, né? Em mansidão, domínio próprio, como a tua palavra diz, Pai, que nós devemos viver na vida de Deus, na vida do Espírito Santo, viver nos frutos do Espírito Santo. Pai, assim eu oro, Pai, agradecida nesta manhã, em que o Senhor nos ensine, Pai, a ter essa vida eterna,
a viver de conformidade à tua vontade, Senhor. Obrigado e queremos, Pai, acreditar de que o Senhor é por nós. Porque a tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, Pai? Ninguém. Mas para que isso aconteça, precisamos, Pai, nos esvaziar de nós mesmos e nos encher, Pai, com os frutos do teu Espírito Santo. Oh Deus, assim eu oro nesta manhã agradecida, Pai, te apresentando a minha vida, a vida de cada um, Pai, dos ouvintes nesta hora. Obrigado por tudo, Deus. Oramos agradecida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.